Olá, meu nome é Edmara Fagundes, eu sou formada em licenciatura em Artes Plásticas, eu sou professora da Rede Pública Estadual há 26 anos. Trabalho no Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, que oferece cursos para formação continuada de professores e também cursos para estudantes como vocês da formação de docentes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino das artes visuais. No primeiro momento, eu gostaria de falar que para ensinar arte depende da relação que eu estabeleço com a própria arte e também sobre a minha visão sobre o ensino dessa disciplina. Então vamos imaginar assim: se eu sou uma pessoa que valorizo somente aquelas obras de arte perfeitas, aquelas com uma técnica impecável, né? E se eu penso assim que a aula de arte é para desenvolver a questão motora, para fazer decoração na escola, para as datas comemorativas, sinto em te dizer, mas a tua aula vai deixar a desejar. Porque existe aí uma visão reduzida sobre a arte e uma visão equivocada sobre o ensino da arte. Então, é muito importante que haja uma ampliação do universo em relação às artes, conhecendo obras, conhecendo artistas, porque quanto maior for a minha relação com a arte, mais possibilidades eu darei aos meus alunos. Vamos pensar agora também numa outra questão, em relação ao ensino das artes para as crianças. Primeiro, precisamos levar em consideração o contexto das crianças, como que a criança aprende, como que ela descobre o mundo, é brincando. Então, o professor ou a professora vai propor atividades levando a criança a conhecer as artes visuais por meio do brincar, tá? E esse conhecimento, ele vai sendo estabelecido aos poucos. É uma construção de um vocabulário visual. E como que a construção desse vocabulário visual vai se estabelecendo, vai se constituindo? Primeiro não, né? São várias as questões, mas uma delas é a exploração de materiais. A criança, quando ela está explorando materiais, ela está criando e construindo conhecimento, porque as artes visuais ela se constitui pela materialidade. Então, na medida em que a criança vai fazendo novas descobertas, tendo contato com novos materiais, ela está ampliando e estruturando o seu vocabulário visual. Mas é fundamental que haja novos desafios para que ocorra crescimento. É muito comum vermos as crianças fazendo atividades diferentes, mas que não ampliam o conhecimento. Então é importante estabelecer os objetivos no sentido dessa promoção do conhecimento. Algo também que vai promover essa ampliação do vocabulário visual é a inserção das imagens nas aulas de arte. Ela pode ocorrer até bem cedo, mas não pode haver assim uma imposição sobre a apreciação dessas imagens. É importante ver a fase de desenvolvimento da criança, mas as imagens podem estar na sala de aula, por exemplo, colada nas paredes na altura dos olhos das crianças. Na medida em que elas vão espontaneamente observando as imagens, então aos poucos pode-se fazer uma mediação para essa apreciação. Quais imagens, né? Que tipo de imagem se pode mostrar para as crianças? Imagens do próprio repertório dela, que ela produz, imagens dos colegas da sala, imagens que estão na escola, nas paredes, e também imagem dos artistas. Mas cuidado com essas obras, às vezes existem algumas obras que elas são reproduzidas de forma infantilizada, como se isso fosse as imagens, essa forma fosse a imagem adequada, só fosse o modo adequado de mostrar as imagens para as crianças. A criança, ela tem direito a apreciar obras de arte.
seja por meio das reproduções ou das obras originais. Então, permita que a criança tenha acesso e contato com as obras. As originais indo aos museus, às galerias, nas ruas, levando os artistas na escola, e as reproduções, né, por meio de pôster, banner, xerox, enfim, aquilo que for possível. Outra questão bem importante também na ampliação desse vocabulário visual é a produção da imagem. A criança, ela não tem medo de criar, ela é destemida. Para ela não importa se as pessoas vão entender ou não, se está feio ou bonito. Ela só vai criar barreiras na medida em que o olhar do outro vai julgando a sua criação. Quem que é esse outro, né? Pode ser uma outra criança ou um adulto, até mesmo o professor ou a professora. Nesse momento, a criança ela pode apelar para os estereótipos. Os estereótipos, né, são aqueles desenhos assim meio que pré-estabelecidos, aquelas imagens que são assim um clichê, sem muita criatividade, algo que se repete, né? Então vamos pensar assim, muito comum na escola, aqueles desenhos que é uma arvorezinha sorvete, o ser humano como se fosse de palitinhos, o solzinho com olhinho, boca e nariz, né? As crianças podem estabelecer, ver esses desenhos, né, como ideais, por conta das imagens que foram apresentadas a elas ou por conta do julgamento que foi feito sobre as imagens que elas produzem. Então, esses modelos, eles acabam com a originalidade e a expressividade da criança e muitas vezes chegam até a fase adulta. Bom, com a nossa conversa até aqui já deu para perceber que a aula de arte não é para formar artista não, né? E também ela não é assim um momento de lazer, de relaxamento, divertimento. Mesmo por meio do brincar se está construindo conhecimento, um conhecimento cognitivo e também sensível. Conforme o desenvolvimento do estudante, essa apreciação e esse fazer vão se tornando mais críticos. E isso não se restringe somente às obras de arte. Olhar para a arte é olhar para si mesmo e também olhar para o mundo. Essa profissão que vocês escolheram, ela é para quem gosta de estudar. Não dá assim para buscar receitas prontas de como dar aula. Busquem as obras e busquem também as pessoas que pesquisam sobre o ensino das artes visuais. Tem uma infinidade de pessoas pesquisando sobre esse assunto. Posso citar aqui algumas autoras, a Sandra Richter, a Rosa Yavelberg, a Miriam Celeste Martins, a Suzana Rangel Cunha, a Silvia Piloto e também os cursos. Né? O Centro de Artes Guido Viaro, por exemplo, tem cursos presenciais, virtuais. Busquem atualizações e estudos nesta área. É muito importante. Eu agradeço pela oportunidade de falar sobre o ensino das artes visuais para vocês e desejo muito sucesso na profissão que escolheram.